Olá, amigos da TV Legislativa. Nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal 14 da NET e 19 da BTV. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TVL hoje o vereador Gilson de Souza, o professor Gilson. Tudo bem, professor? Olá, tudo bem? Importante mais uma vez estar aqui com vocês. Fico feliz e agradecido por poder dar a oportunidade de esclarecer questões do meu mandato, enfim, do trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia. E é justamente esse o objetivo do programa, é tratar aí de assuntos de interesse da nossa comunidade e também do trabalho desenvolvido pelos parlamentares. E ao contrário do que às vezes as pessoas pensam, o vereador não trabalha só nas terças e quintas-feiras, que é justamente o dia das sessões ordinárias. O trabalho do vereador, ele se estende aí nas comissões legislativas permanentes, nas comissões temporárias, no trabalho junto à comunidade. E o senhor tem feito um trabalho incessante junto às escolas do município e junto à nossa comunidade, não é, vereador Gilson? Prova disso, a visita que o senhor fez aí na região da Rua Zendron, Oscar Birger, bairro Valparaíso, juntamente com o vereador Caminha, não é mesmo? Uma coisa que muito me irritava era aquela história de que vereador só aparece na época de eleição. Isso me incomodava bastante e eu sempre falei, quando eu for vereador isso não vai acontecer. E ninguém vai poder falar isso, porque se acompanhar todo o histórico do ano passado e agora já o início deste ano, enfim, pode observar que eu estou muito nas escolas, muito nas ruas, e isso é o que eu quero fazer. E sempre em comum acordo, em trabalho com algum outro vereador, ou quando não pode ir um outro vereador, eu mesmo faço esse trabalho. E nós fizemos na rua Oscar Birger, no Zendron, na região sul do município. Convidei o vereador Caminha, fizemos esse trabalho junto, até porque ele é daquela região, para que a gente possa, e a gente fez isso num sábado de manhã, fomos de ônibus para lá, a gente pegou o ônibus, foi de ônibus até lá, conversou com a comunidade, conversou com o comerciante, com o presidente dos moradores, ou seja, ouviu a população, e isso a gente vem fazendo desde o ano passado em vários, no Morro do Concórdia a gente já fez lá no Morro do Arthur, enfim, são várias regiões que a gente fez para poder realmente ouvir a população, ver as demandas e falar de forma muito clara, assim, muito sincera. Tem coisas que a gente consegue encaminhar, tem coisas que a gente não consegue resolver, tem coisas que a gente pode avançar e tem outras que vai levar um planejamento, leva um certo tempo. Então isso é importante, o vereador está na comunidade, está falando com as pessoas e isso eu venho fazendo e vou fazer, independente de questão de eleição, né? Então volta e meia teve um engraçadinho, agora é época de eleição. Sim. Pois é, mas eu não sou candidato a nada, eu estou aqui de qualquer maneira. Você pode falar isso em 2020, mas agora eu estou. Então a gente vem trabalhando no ano passado, esse ano, e vou fazer até o final do meu mandato esse contato direto. Então não vão poder falar que vereador só aparece em época de eleição, porque comigo não funciona. Exatamente, porque às vezes as pessoas falam assim, político é todo ladrão, político só aparece em época de eleição. Exato. Né? Mas o generalismo ele tem que ser banido, porque tem muita gente séria, tem muito político que é sério, né? E que faz o seu trabalho no dia a dia. Tem bastante, tem gente boa que trabalha. Aliás, essa banalização e colocar isso na vala comum é o que o político ruim quer. Porque ele já está sujo e lameado. Então, quanto mais ele conseguir fazer com que a população coloque todos na vala comum, para ele fica bom, porque vai ser todo mundo igual. Então, quando a população começa a perceber e começa a analisar que um ou outro vereador, e nós temos bastante aqui, que fazem trabalhos bons, que realmente são gente séria, aquele que é mau político, ele começa a ficar para trás. Né? Então, é ruim, eu espero que a população comece a observar, participar mais da política, observar o político que faz um bom trabalho ou não, fiscalizar esse trabalho, porque quando ela começa a participar e começa a fiscalizar, aí ela vai perceber que existe gente séria, existe gente boa, e aí aos poucos a gente consegue excluir, separar o joio do trigo e consegue realmente tirar o mal político. Enquanto ficar banalizando e jogando na vala comum todo mundo, favorece apenas o mal político. E às vezes o bom político, aquele que realmente quer fazer um trabalho sério, ele fala, isso não é para mim. Não adianta eu fazer um trabalho sério, não adianta eu me esforçar, não adianta eu trabalhar, se lá todo mundo me joga na vala comum, eu sou igual a todo mundo. Se eu passei igual a todo mundo, então vou voltar para o meu trabalho, vou esquecer a política, e isso que acontece. A gente acaba perdendo boas pessoas no mundo político, porque a população, infelizmente, não acompanha, não fiscaliza e generaliza todo mundo. E o senhor tem uma história diferente, né? O senhor saiu da sala de aula, né, de um projeto de sala de aula, quer dizer, através da sua história, através do trabalho que você fez da sua história, como candidato a vereador na primeira vez, na segunda vez conseguiu chegar, né? Exato. Quer dizer... A gente abdicou e venho abdicando, sacrificando de certa forma a minha vida acadêmica, a minha profissão como professor, como acadêmico, deixando de lado
para poder aqui me dedicar à política. E é aquela história, né? Se começar a banalizar, se começar a jogar tudo na vala comum, daqui a pouco eu vou dizer, quer saber de uma coisa? Eu tentei, fiz a minha parte, mas a população não consegue entender e não quer. Então, paciência, vou voltar eu para a sala de aula. Espero que não, quero continuar fazendo trabalho, acredito que venho fazendo bom trabalho, e quem acompanhar o meu trabalho, quem acompanha nas redes sociais, pode observar que tem sido bem feito e estou fazendo o máximo que eu posso, me esforçando muito para fazer um bom trabalho para a comunidade. Ô vereador, o senhor, logo no início do mandato, disse assim, eu vou fazer questão de visitar as escolas, eu quero conhecer a realidade das escolas, né? A exemplo da tua própria escola, que você lecionava antes de ser parlamentar, né? Eu quero conhecer a realidade das outras histórias, das outras escolas, quero conhecer as histórias dos outros professores também. Exatamente. O senhor tem feito isso? Tem feito essa visita? Tem feito, agora um pouco mais com calma, porque a gente já passou ano passado, passou rapidamente em todas as escolas ICIs. Todas as escolas? Todas as escolas ICIs. E agora a gente está voltando com calma, né, conhecendo os belíssimos projetos. Eu estive semana passada na Escola Adelaide Stark, um projeto maravilhoso chamado Sustenta Adelaide, um negócio fantástico. E aí eu sento com calma, converso com o professor que elaborou o projeto, vejo quais são as demandas, o que a gente pode ajudar ou não. Muita coisa a gente consegue avançar, e aí tem que fazer um agradecimento à secretária Patrícia, e eu faço esse trabalho. Eu saio da escola com as demandas, com as preocupações dos professores e diretores, e levo até a secretária e tento resolver. Tudo que é dentro da legalidade, que é possível resolver, a gente resolve. E sem contar outros projetos fantásticos que a gente começa a desenvolver, porque nós somos professores, então a gente acaba tendo um carinho muito grande e a gente se entende muito bem. Então, por exemplo, no próprio Adelaide, nós já estamos fazendo um outro projeto fantástico. A gente chegou lá, eles têm um espaço que vão fazer sensorial, e é um container antigo, que eles estão desenvolvendo aquele container. A gente já está buscando ajuda na iniciativa privada para montar o projeto e fazer uma lei, trazer a lei que nós aprovamos ano passado aqui, aliás, foi aprovado e sancionado, foi criado ano passado, mas foi aprovado e sancionado no começo desse ano, certo, que é do telhado verde. Nós vamos construir um telhado verde em cima, porque é muito quente aqueles containers. Sim. Então a gente já está programando junto com a direção da escola, junto com os professores, em fazer o telhado verde, totalmente sem custo algum para a escola. Já comecei a buscar escritórios de arquitetura que possam fazer esse projeto, buscar parceiros para fazer um negócio. Imagina que bacana, é um negócio sensorial, que é da inclusão para o pessoal autista. Ao mesmo tempo, a gente já vai colocar a aplicabilidade de uma lei, que é o projeto Telhado Verde, ou seja, tudo numa coisa só a gente conseguiu fazer dentro da escola, que é esse ano que eu vou fazer essas visitas com mais calma, conversar com os professores, ver os projetos que tem e tentar ajudar nesse sentido. Se não puder ajudar, mas pelo menos mostrar para a comunidade os belíssimos projetos. Tem muita coisa boa feita nas escolas, muita coisa boa. E as próprias demandas da comunidade também, elas estão nas escolas, acaba vindo para isso. Vindo, é normal. Escola, né? A escola, ela é o para-raio da sociedade ali, do entorno, né? Sim. Qualquer problema que acontece ali, cai na mão do diretor, cai na mão do professor, ou a criança traz para dentro da escola. Então, todos os problemas que norteiam a comunidade ali chegam através das pessoas para dentro da escola, e aí a gente consegue trazer essa solução, né? Eu sempre falo com muita franqueza e muita seriedade. Tem coisa que a gente consegue resolver e tem coisas que não dá. Não é dentro da legalidade, não consegue resolver. Então, às vezes precisa fazer um professor mexer aqui. Não. Infelizmente, a lei não permite que se faça. Então, a gente diz, não dá para fazer isso aqui, não tem como fazer porque não é legal. Não tem legalidade e amparo legal para isso. Mas aquilo que é possível, muita coisa é possível, a gente consegue já despachar junto com a Secretaria de Educação para que a gente resolva, ou depois com outras secretarias, né? Às vezes é um buraco na frente da escola, às vezes é um problema que tem lá na comunidade que precisa de intervenção de uma outra secretaria, a gente já sai dali e vai até a secretaria para poder trazer a solução para aquela comunidade. A educação também passa pela prática esportiva, não é, vereador? E o senhor aí reivindicou, lutou, batalhou aí, por quê? Porque o jiu-jitsu, a partir desse ano, vai fazer parte dos Jogos Abertos de Santa Catarina. E uma luta aí do senhor e também da comunidade esportiva na busca aí de criar uma equipe de jiu-jitsu para o JASC, né? Verdade, esse é o primeiro ano que o jiu-jitsu participa do JASC. Então, a preocupação dos atletas é que até então a Fundação de Esportes não tinha se mexido para montar uma equipe. Certo. E aí eu fui com esses professores, essas pessoas que são realmente referência do esporte aqui em Blumenau, marcamos uma reunião com o presidente da fundação e olha, está aqui, nós estamos preocupados. Blumenau é referência, nós temos atletas de alto nível, de ponta, e a gente precisa montar rapidamente uma equipe para que ela possa treiná-la e que ela possa representá-la muito bem, Blumenau. E aí a gente esbarrou naquela questão, olha, como é o primeiro ano, nós não temos orçamento, porque o orçamento é de um ano para o outro, nós não temos condições de manter uma equipe e não sei o que. Eu falei, não, pelo amor de Deus, nós
Tem gente aqui que quer fazer o esporte pelo amor no primeiro momento. Então a gente conseguiu, mesmo sem custo algum para a fundação, a não ser o custo do transporte, conseguimos pessoas da equipe técnica, professores que vão lá ser técnico de forma pelo amor ao esporte mesmo, sem ter nenhum rendimento por isso, sem ter nenhum benefício financeiro por isso. Inclusive vão ceder espaço à sua academia, toda a sua estrutura para poder treinar esses atletas, para que a gente possa em setembro, lá no JASC, ser muito bem representado. Tenho certeza que vamos trazer medalha. Então, quando você tem esse envolvimento com o esporte, você consegue. A criança que trabalha, que ela é envolvida com o esporte, ela com certeza se torna um bom cidadão. E é isso que nós temos para a nossa cidade. Envolver cada vez mais os jovens nos esportes. E lógico, aqui tem não só o jiu-jitsu, mas nós temos vários calendários e eu fiz questão de cobrar isso da Fundação de Esporte, para que ela realmente tivesse um cronograma de quais são as escolas em que ela tem os polos, quais são os horários, para apresentar isso para a comunidade. Então, cada bairro tem várias escolas, vários esportes que têm esses polos de rendimento e saber também, né, olha aqui, se eu tenho organizado, beleza, por que esse bairro aqui tem apenas um polo de iniciação? Porque lá tem 10 e aqui tem 1, ou seja, vamos organizar isso para que, pode ter 10 aqui, mas que aqui que só tem 1, a gente consiga incluir mais uns 2 ou 3 esportes para que a criançada possa praticar. Que bacana. E foi nesse envolvimento aí com o jiu-jitsu, tentando ajudar de alguma forma, que surgiu o nome da Camila Reis, né, que é uma grande atleta. Fantástico. Isso vem de encontro àquilo que eu falo. Essa menina aqui, ela começou a treinar com 6 anos. 6 anos de idade. No Pro Família, num polo lá no bairro da Fortaleza, ou seja, uma menina que com 6 anos de idade se apresentou ao esporte por uma oportunidade que a Pro Família ofereceu, por uma oportunidade que a prefeitura, que é esse trabalho que eu cobro bastante da prefeitura, é uma menina que poderia estar sem fazer nada, poderia estar em outras atividades que não seriam bacanas, ela começou a fazer e com 13 anos, ela foi uma das mais jovens homenageadas, com 13 anos ela foi para os Estados Unidos, olha só, nos Estados Unidos, na Califórnia, competir com atletas de vários níveis e ela representando a nossa cidade, ela conseguiu ser campeã no Pan Kids, ou seja, medalha de ouro, nos representando a nossa cidade, uma atleta que começou lá pela fundação, lá com o polo de iniciação esportiva, ou seja, no bairro, e isso que é importante. Imagina quantos mais atletas nós vamos revelar e quantos jovens bons nós vamos revelar para o futuro e vai representar a nossa cidade. Imagina o orgulho que é para nós de estarem lá nos Estados Unidos, na Europa, enfim, representando como é a Camila. Então, com 13 anos já está fazendo isso. Por quê? Porque teve todo um planejamento, todo um trabalho feito de base lá atrás, com a Pro Família, abrindo o esporte, com a Fundação de Esportes. Isso nós temos que ampliar para toda a cidade. E ainda tem a parte do referencial, né? Porque a Camila, com 13 anos, ela já é uma referência para quantas crianças, né? Exatamente, foi isso que eu falei. E por isso que eu quis fazer questão de homenageá-la, porque exatamente esse belíssimo exemplo dela que sirva para outros jovens, que sirva para outras crianças que, não, se ela consegue, eu também consigo, e quem sabe a gente consiga trazer mais jovens, quem sabe mais Camilas que possam por aí despontar no esporte. Na pior das hipóteses, se não for um esportista de sucesso, com certeza será um bom cidadão. Vereador, o senhor cobrou, bateu pesado, foi em busca de informações, foi em busca de sugestões, acompanhou o andamento, fiscalizou essa questão do transporte coletivo, reivindicou melhorias nos terminais, reivindicou melhorias nesses pontos de embarque aqui do centro, dos pré-embarques, né? Parece que agora está começando a sair do papel aquelas reivindicações que o senhor fez. Eu quero falar sobre esse assunto no próximo bloco, pode ser? Pode ser, tranquilo. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta conversando hoje com o vereador Gilson de Souza, o professor Gilson do PSD. É um minuto só e a gente já volta. A bicicleta, até pouco tempo atrás, um dos principais meios de transporte e hoje para muitos apenas uma alternativa. Para mim, é um potencial enorme de qualidade de vida, educação ambiental, saúde, esporte, lazer, inclusão social, ocupação de espaço e percepção da cidade. Como dizia o Boas, de bicicleta olho nos olhos das pessoas pelas quais passo e as cumprimento como amigos. De bicicleta vejo o rio e suas dinâmicas na marés. Viva a bicicleta, respeite quem pedala.
Nós estamos de volta no programa Fala Vereador. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem por objetivo discutir, debater assuntos de interesse da nossa comunidade com os nossos parlamentares e falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido por cada um dos vereadores aqui da cidade de Blumenau. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo o vereador professor Gilson aqui no programa de hoje. Vereador, vamos falar aí sobre aquela sua luta aí com relação às questões do transporte coletivo, né? Os ônibus todos eram para ser pintados nessa cor que é prata, né? Prata. Alguns não foram, mas se alguns não foram, esse dinheiro que não foi pintado tem que servir para alguma coisa. E foi este o questionamento que o senhor levantou e continua cobrando até agora do CETERB, não é mesmo? A gente não desiste, né? E eu vou te dizer que durante aquela luta toda, até meio que solitário, a gente olhava assim, não é possível, a coisa não anda, não vai. E um pouco até de insatisfação da nossa parte. Pô, a gente briga tanto, a gente cobra tanto, mas não consegue ver o resultado. E depois de tanto tempo de luta, tanto trabalho, o resultado começa a aparecer. Né? E a gente sofreu bastante, as pessoas falam, o que ele quer pintar, cor do ônibus? Eu não quero pintar nada, não sou pintor. Só acho que, como havia necessidade de pintar, estava lá no edital. Certo. Ou seja, estava sendo cobrado por esse valor da pintura. Óbvio que eu não tenho interesse nenhum que se pinte, que deixe os ônibus que fiquem em branco para a gente ver a substituição. Mas esse valor que estava lá na planilha de custo, que deveria ter feito para pintar o ônibus e que foi de certa forma cobrado do cidadão, que retorne para o cidadão. Então a gente conseguiu essa briga toda, fazer com que a empresa, não, realmente nós erramos, cobramos um valor que não devíamos ter cobrado e agora vamos fazer um reinvestimento. Então vai ser agora reinvestido nos terminais, vai ser feita toda uma questão visual, parece que a partir do mês que vem já se inicia essa pintura, essa visualização. Cobramos também os terminais que se fossem feito toda a reforma dentro do banheiro, então nós precisamos, isso também já foi feito o edital de licitação, nos próximos dias também está sendo feito aí toda a reforma de todos os banheiros dos terminais. As estações de pré-embarque, era outra briga nossa também, está lá feia, está suja, está acabada, e é uma briga que nós fizemos e agora também passou o edital, também vão ser feitas as melhorias nessas estações de pré-embarque. Não para por aí a briga, porque a estação de pré-embarque, no meu ver, e eu venho agora discutindo isso junto com a AGIR, tem que voltar aos moldes que era antigamente, ou seja, o cidadão parava com o ônibus ali dentro, ele não precisava pagar de novo, ele já entrava, hoje não, você sabe como é que foi feito, você para ali, você tem que pagar a passagem de novo. Na época do SIGA, você parava ali e você pegava qualquer outro ônibus dentro da estação. Sim. E não precisaria pagar de novo. Além de agilizar o embarque. Além de agilizar o embarque, exatamente. Isso é uma outra briga que nós estamos fazendo junto agora a AGIR para tentar fazer isso, voltar ao que era. De novo, eu sei que eu vou brigar de novo mais um ano e meio, mas o importante é que dentro de um período, que seja 1 ano, 2 anos, mas que o resultado volte, para que a gente tenha as estações de pré-embarque funcionando novamente nos moldes antigos, que realmente possa ter o cidadão poder entrar no ônibus e não pagar, enfim. Mas aquela luta todo o ano passado vai ser refletida agora nos próximos meses, que é a reforma dos terminais, a reforma dos banheiros, a reforma das estações de pré-embarque. É uma luta que a gente fez e agora está colhendo os resultados e que eu espero, obviamente, que essa luta que eu venho fazendo agora com as estações de pré-embarque, que ela volte aos moldes antigos, que o cidadão não precise mais pagar ao parar nessas estações e poder entrar em qualquer outro ônibus até o terminal, ou enfim, até um outro ponto sem ter que pagar novamente. Dá para evoluir nesse aspecto? Dá, e tem que evoluir muito, né? O sistema de transporte público tem que evoluir demais. Nós precisamos avançar. E é o que eu venho batendo aqui, e falo isso com muita clareza. Ônibus novos não são sinônimos de melhoria. Nós temos que melhorar novos horários, nós temos que ampliar, atender aos novos horários, principalmente nos horários de pico, onde as pessoas ficam lá enlatados dentro do ônibus, ou seja, precisamos ampliar o número de ônibus nesses horários onde tem o maior pico. Nós precisamos batalhar muito para baixar o custo da passagem, para que faça com que as pessoas realmente tenham interesse a voltar ao transporte público, porque da forma que está, as pessoas querem cada vez mais se afastar. E eu vejo muito com o jovem, né? Uhum. O jovem, ele reza para completar 18 anos, ele faz o máximo para comprar uma moto, para comprar um carro, porque ele não quer andar num sistema de ônibus, no sistema do transporte público. Por que ele não quer andar? Porque é ruim, porque tem poucos horários, nos horários que ele mais necessita, que é o horário de pico, está apertado, está cheio de gente, ou seja, não tem vantagem nenhuma nesse sentido. A impressão que dá que parece que as pessoas não acreditam no transporte coletivo, não é, vereador? E fazem de tudo para... Exatamente. Né? Quem tem a mínima condição de não precisar utilizá-lo,
faz, né? Infelizmente, só quem usa o transporte público é quem não tem outra opção. Aí falam, que é uma coisa que eu bato muito na tecla, é uma questão cultural. Então vamos mudar a cultura, vamos moldar a cultura. Mas tu só consegue mudar a cultura quando tu mostra para o jovem, quando tu mostra para as pessoas de que tu tens um transporte público funcionando com qualidade. Quando você tem um transporte público que funciona de qualidade, que as pessoas veem que é possível, que não vai atrasar horário, que possam acompanhar a via, nós temos que usar a tecnologia via GPS, olhar o horário do ônibus, opa, cliquei aqui, opa, meu ônibus está chegando agora, então eu posso sair tranquilamente da sala porque ele vai levar um... E nós temos tecnologia para isso, é só investir. E, inclusive estava no edital, e estou esperando até hoje para ver isso, que está lá no aplicativo, tem até uma reunião com o presidente do CETEV, o novo presidente do CETEV, para cobrar exatamente essas melhorias que estavam no edital, porque eu venho fiscalizando o edital. Ou seja, tu imagina para o jovem, ele está na sala de aula, está acabando de sair da sala de aula, está tranquilo aqui, o ônibus vai passar no meu ponto daqui a 10 minutos. Ou seja, você tem um aplicativo tipo Uber, você consegue acompanhar. Então, quando você moderniza isso, quando você tem horários ampliados, quando você tem um ônibus de qualidade, quando você tem corredores de corredor de ônibus que realmente vai... ele não vai pegar... Por que eu vou pegar um carro? Vou gastar combustível, que está caro, vou gastar o meu tempo. Se eu tenho um transporte público de qualidade, onde eu posso ficar sentado, eu tenho o horário certinho, ele não vai atrasar, eu consigo acompanhar, eu consigo visualizar, eu vou chegar lá, eu posso ir tranquilamente num ônibus, sentadinho, lendo meu livro, estudando para a prova, ouvindo meu fone de música tranquilamente. Olha só, quem é o louco que vai ficar andando de carro, que vai querer ficar preso no trânsito? Ou seja, mas para isso nós temos que fazer um investimento, tem que avançar e avançar muito, e a gente precisa trabalhar nessa situação para avançar o transporte público de qualidade. Tá certo. Vereador, o senhor conseguiu aí aprovação na Câmara de Vereadores aqui de uma lei, e agora foi sancionada essa lei, que trata aí sobre denúncia de crime de abuso de exploração sexual. Como é que é essa sua lei? Toda lei, eu sempre falo que toda lei ela é gerada de um desconforto que acontece na sociedade, né? E tem um desconforto muito grande que eu observava nas escolas, os pais, às vezes as pessoas me procurando, olha, eu quero fazer uma denúncia porque eu acho que tem ali um caso de abuso sexual com criança e adolescente. Só que eu não sei como fazer, eu não sei como é que eu faço. Eles procuram muitas vezes a escola porque eles não têm esse feeling de saber, será que eu denuncio, será que eu não denuncio? Será que isso é crime? As pessoas muitas vezes não têm. E eu observei isso durante ao longo de um tempo, que as pessoas realmente não têm. Primeiro, não sabem muitas vezes que isso é crime ou não. Segundo, que é um absurdo, já deveriam saber. Segundo, não sabem para qual canal, para qual meio, será que para que número que eu ligo? Eu ligo para 190, ou seja, as pessoas não têm noção. E aí a gente explica na escola, não, se você está vendo alguma coisa, você deve denunciar. Mas eu não tenho certeza, não faz mal. Denuncie para o número que é 181 ou o número 100, que são números que realmente você liga, tem a denúncia e aí é feita a investigação. Pode ser que, esperamos que não seja nada, mas se for alguma coisa, você está salvando uma criança. A gente observou que nos locais onde tem o maior número de fluxo de crianças, que é onde se compra guloseimas, nos parques temáticos, nos parques de diversões, fliperamas, onde tem um número maior de adolescentes e jovens, e é um lugar também de risco, onde é que, de fato, às vezes acaba atraindo esse tipo de sujeito que acaba querendo usar esses espaços para atrair essas crianças. Quando você tem algo visual, colocado uma placa num local bem claro para que todo mundo possa ver que é crime, ou seja, o abuso sexual e a exploração de crianças e adolescentes é crime, quando você deixa, a própria pessoa que já vai mal intencionada, quando ela vê aquela plaquinha, opa, o pessoal aqui tá ligado, tem uma placa aqui, alguém vai ver a minha atitude suspeita e vai fazer uma denúncia. Ou se não quer fazer a denúncia, quando vê algum adulto, você está aqui, tá algum filho teu aqui, tá? Você tem algum objetivo para estar aqui? Não, então por que você está falando com essa criança que não é seu filho, não é seu conhecido? Ou seja, a pessoa vai começar a olhar, vai ver, não, realmente é crime. E vai olhar alguma atitude, já vai ligar, ou o próprio comerciante vai avisar o comerciante, tem aquele cara que está com uma situação suspeita, ele é pai de alguém, alguma coisa? Não é. Então já começa a fazer, quanto mais visível nós tivermos, e a lei vai nesse sentido, para deixar visível nesses locais públicos, inclusive ele é de interesse público, porque é onde as pessoas, as crianças, os pais vão participar, e aí olhando aquela placa no local visível, o pai vai dizer, olha, realmente é crime, eu tenho canal de comunicação, eu mesmo vou pegar meu celular, vou ligar, porque nós precisamos proteger nossas crianças, e quanto mais nós dermos visibilidade a esse tipo de plaquinha, quanto mais nós tivermos informação e espalhar isso, mais nós vamos entender que isso é crime, e nós não podemos nos calar, nós temos que fazer sim, e temos que simplesmente incentivar as pessoas a fazer a denúncia, porque a gente precisa proteger as crianças. Vereador, vamos mudar de assunto agora, eu quero falar sobre creches,
porque Blumenau, historicamente, tem um problema aí de falta de vagas nas creches. Na semana passada, inclusive, a imprensa, mais uma vez, falou sobre essa questão, que já passou novamente dos 4.000 crianças que estão aguardando nas filas. E a Câmara de Vereadores tem uma comissão temporária para acompanhar aí os recursos federais, tá certo? Que vieram, né, do governo federal, que deverão Sim. vir do governo federal para ser aplicados em creches. Sim. E a Câmara tem essa comissão especial, no qual o senhor é presidente dessa comissão, que está acompanhando esse processo. Como é que está a situação desses recursos que são para vir do governo federal para construir creches em Blumenau? Ela é uma comissão temporária, foi criada ano passado, justamente porque nós vimos que os recursos estavam atrasados e, obviamente, atrasando o recurso, atrasa toda a obra. E aí, com essa necessidade, nós criamos as comissões e começamos a cobrar, inclusive alguns vereadores foram até Brasília, Certo. enfim, movimentamos os nossos deputados, os nossos senadores, para que nos ajudasse e essa comissão vem acompanhando ano passado. Como o resultado foi efetivo, ou seja, desde quando nós criamos a comissão e começamos a fiscalizar, não houve mais, não parou mais, ou seja, o recurso não foi simplesmente atrasado, nada, o recurso começou a vir dentro do prazo regimental. E aí houve a necessidade, inclusive, de nós prorrogarmos. Ela findava no final do ano passado, mas nós resolvemos prorrogar exatamente porque o resultado estava sendo benéfico. Ou seja, não tem mais nenhuma parcela em atraso, ela está em dia. Com isso, a Prefeitura consegue tocar as obras. Ou seja, ela houve um atraso sim, porque antes da comissão e antes dessa criação, realmente ficou um bom tempo parado, ficou quase um ano parado sem vir esse recurso, e aí a gente começou a cobrar, enfim, começou a fazer esse trabalho em cima da comissão, tanto que houve a necessidade de prolongar essa comissão temporária para que a gente continue nesse trabalho e a gente vai ficar fiscalizando, vai cobrar, se houver necessidade nós vamos até Brasília, mas nós não podemos deixar esse recurso parar muito, porque se para o recurso, a gente para a obra e a gente precisa receber esse recurso o mais rápido possível para poder fazer um investimento, para que, quem sabe, inclusive esse ano, a nossa briga é que esse ano a gente já consiga ter uma ou duas unidades já sendo entregue para a população. Certo. É justamente isso que eu ia perguntar. São cinco construções, é isso? São em torno de 7 construções, 6 a 7 construções. Aqui uma é reforma, na verdade, Certo. é ampliação, Certo. era um espaço que não dá, mas são 6 ou 7, e uma já está bem avançada, está com 84%, que é, se eu não me engano, na Água Verde, já está com 84% de andamento. Então, essa provavelmente, se o recurso, a gente continuar cobrando que não atrase o recurso, provavelmente esse ano a gente consiga inaugurar essa creche CEI. Mas tem outras que já estão caminhando, a gente está trabalhando bastante nesse sentido, fiscalizar, cobrar, movimentar, fazer reuniões com os nossos deputados, nossos representantes em Brasília. Como eu disse, se houver necessidade, nós vamos até Brasília cobrar esses recursos para que venham o mais rápido possível. Professor Gilson, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom estar aqui, sempre bom poder falar com a comunidade, mostrando exatamente o nosso trabalho, porque a gente vem trabalhando bastante em prol da nossa cidade. Professor, sucesso na caminhada. Professor Gilson foi entrevistado de hoje aqui no Fala Vereador. Fala que fica por aqui. Voltaremos na semana que vem conversando com outro parlamentar blumenauense. Um abraço a todos. Até lá.